Olá, tô aqui de volta depois de uns 10 dias, né, gente, que a gente não estava se encontrando. E eu estava aqui querendo dar uma explicação para vocês por que que aconteceu isso, né, de eu não estar aqui todos esses dias, né? Até cancelei a live da segunda-feira com o querido Manuel Tomás Carneiro, que é a nossa live de hoje, finalmente, sobre um assunto que eu acho muito importante, que é a vida é um eterno recomeço, né? Eu sempre achei que a vida dá muitas oportunidades para a gente. E quando a gente pensou nesse tema, eu e o Manuel, eu estava querendo contar um pouco da minha história, porque eu tenho recebido muitas perguntas de vocês que estão aqui. Muitas de vocês me perguntam: você está tão bem? O que aconteceu na sua vida? Você está feliz? Como é que você está? E eu queria contar justamente esse recomeço, né? Para tantas mulheres, como é importante esse recomeço. E no momento que a gente está vendo tudo tão difícil, as pessoas ainda isoladas, preocupadas, a gente sabe que essa pandemia ainda não foi embora, está voltando em vários lugares. Qual é a mensagem que a gente pode dar, né, de positivo, né, de fé, de esperança? É contando um pouco da nossa história e por que a vida é sempre um eterno recomeço. Espero que seja para vocês também, né? Para mim tem sido um eterno recomeço e eu sou muito grata por isso. A gente vai conversar mais sobre tudo que aconteceu, mas antes eu quero dizer também que eu tive que cancelar a live e eu não tive presente com vocês aqui esses dias porque eu tenho uma mãe de 90 anos e infelizmente ela sofreu um acidente doméstico, caiu, fraturou o fêmur, precisou ficar operada, ficou ficar internada uns 5 dias, porque tinha tomado anticoagulante, porque ela também colocou um stent há 2 meses e não podia ser operada. Então a gente passou momentos difíceis, eu e minha família, mas felizmente ela foi operada com muito sucesso, já está em casa aqui comigo, passando uma temporada. E ela está bem, muito bem. Então, agora eu estou retornando. Ela chegou, inclusive, hoje. Hoje é um dia muito especial para mim, porque ela chegou muito bem. E estamos aqui confiantes na recuperação dela, né? Aliás, é um alerta, né? As pessoas de 90 anos precisam ter muito cuidado, porque às vezes um escorregão pode ter um desenvolvimento de problemas muito maiores, como foi o caso dela. Bem, deixa eu ver quem está aqui. Denise Cortes, Ângela Dreyfus, Débora Kohlberg, Catão, Deus é Pai, Luísa Toche, Guerreira Tia Marisa, querida Luísa, faz um trabalho maravilhoso com Old School. Priscila Adler, olá Priscila, Ivone Zax, Dri Fagundes, enfim, Patrícia Seco, oi querida, Patrícia está lá em Taiwan, Carminha Rasman, Letícia Carmo, enfim, Vânia Monteiro, Cecília Pereira Teixeira, Gabi Freire. Olha, gente, obrigada. Muita gente aqui me dando melhoras para minha mãe e eu fico, assim, muito feliz e emocionada. Agradeço muito. Graças a Deus ela está bem. Bom, então a gente vai falar sobre esse recomeço, né? Você vê que eu pensei num recomeço da minha vida pessoal, no sentido do amor, que é isso que eu quero também contar para vocês. E teve esse recomeço também da minha vida aqui com a minha mãe, né? Que a gente nunca pensa que as coisas podem mudar de repente. E elas mudam realmente. Mudam com muita rapidez. Então, vou ver aqui o nosso querido Manuel, que já deve estar aqui com a gente. Estou procurando. Manuel está aqui. E eu quero mostrar para vocês, aqui rapidinho, olha aqui, ó, o meu recomeço, ó, o meu marido, Cláudio Pereira. Oi, Manuel! Oi, Márcia, querida. Que Oi. prazer. Prazer, Tá né, Manuel? tudo bem? Vimos a live, né, Manuel? A gente Olha, a vida é isso, né? É o que eu cancelou. falo, o destino, ele traz as coisas pelas moiras, né? Gregas, que eu falo tantos. Uma é surda, outra é cega e outra é muda. E elas tramam os acontecimentos, os dramas da vida. Dramas são acontecimentos, né? Na visão grega. A tragédia é a forma como você enfrenta o acontecimento.
Então, ela prepara indiferente se a gente está no momento, se está na véspera, algumas horas antes da live, ou não. Deixa eu posicionar melhor aqui, para as pessoas me verem melhor. Ó. Pronto. Se ou não, e a gente tem que responder com abertura, né? Porque a gente pode, na vida, acontecer tudo. O que não pode é perder o sábio interno, né? Então, a gente pode perder mão, pode perder dinheiro, a hora, pode perder marido, mulher, filho, mas não pode perder o sábio interno. Isso depende só da gente. É Né? verdade. E você lançou uma pergunta, né, nessa live. Primeiro, eu quero dar um oi a todo mundo. Patrícia Seco, que está no Oriente, Taiwan, acordou cedíssimo, né? Ela é matutina, né? Mas está lá do outro lado, olha a audiência, né, que ela está nos dando. E a todos que estão aí, é um prazer estar com você de novo, que é uma querida da minha vida. Obrigada. Aliás, a família inteira. Acho que vocês não sabem, mas a mãe dela é do meu signo, do dia do meu aniversário, 29 de agosto, e foi minha aluna à noite, uma grande aluna, junto com a Márcia, junto com a Maritza. Todo As mundo. aulas sempre foram maravilhosas, Manuel, e a gente Pois sente é, falta delas presencialmente, que a gente eu também. né? Eu também sinto muita falta, e esse é um grande recomeço. Eu criei, você sabe que quando começou a quarentena, eu falei assim, meu Deus do céu, a minha vida foi arrancada, né? Tudo que eu faço, atendimento presencial e as aulas que eu dou há 32 anos, que fizeram a pessoa que eu sou hoje, né? Essa transgressão do psicanalista que fala para o público leigo não existia na época, né? Verdade. Foi muito arrojado. Hoje você tem tudo, Casa do Saber, no YouTube, tantos dão palestras, mas não existia, porque dizia que o saber psicanalítico era hermético e ortodoxo. E eu tive a coragem de fazer isso e mudei de profissão antes. Eu era administrador de empresas, né? E fiz a grande pergunta da minha vida, sendo professor da Fundação Getúlio Vargas, sendo professor já da Cândido Mendes, com 27 anos de idade, trabalhando na Supergasbras, sem cartão de ponto, já no status, assessor do diretor, e eu me disse, no dia do meu aniversário, você vai aguentar levar essa vida que você inventou o resto da sua vida? E é a pergunta mais difícil que a gente tem, ser honesto consigo. E eu falei, não. Então é agora que você vai fazer aquilo que você sempre quis desde a adolescência. Quer dizer, E esse aí aí eu caí. foi para você, né, Manuel? Foi um momento do recomeço. Foi o momento do recomeço que eu estou contando, porque é o momento em que me traz a essa live, né? Se eu não tivesse tomado essa decisão, eu não estaria fazendo essa live como psicanalista e com capacidade de responder essa pergunta, porque eu respondi também a mim mesmo, né? Se é Eu, possível. Manuel, você sabe É, que quando eu pensei nesse tema, eu estava pensando nas mulheres que escrevem, perguntando como é que eu estou, como é que fiz a minha. E eu queria contar um pouco isso também. Eu refiz a minha vida, que eu acho que nesse momento as mulheres ficam pensando, e os homens também, como é que a gente refaz a vida depois de uma decepção, né? Depois de um final de um casamento. E eu acho que essa é uma disposição que eu vou trazer aqui nesse nosso bate-papo, porque sim, dá essa estímulo às pessoas e essa fé nas pessoas que é sempre possível recomeçar. Né? A gente tem é, a capacidade de recomeçar, a gente pode fechar, vamos dizer, o livro, deixar o livro de lado, não arrastar as correntes e propor a se abrir para encontrar o que você espera da vida. E no meu caso foi isso. Eu estou no meu terceiro casamento, muito feliz, né? Casada com o Cláudio. 3 é um número cabalístico, parabéns. Também está no seu terceiro casamento. E nós nos conhecemos há 25 anos como amigos, trabalhamos juntos, e nos encontramos há quase 4 anos e estamos casados, então. Quer dizer, existe essa possibilidade. As pessoas ficam pensando,
depois de uma certa idade é impossível você refazer a sua vida. Não é. Então, eu queria passar um pouco essa mensagem. Eu tenho recebido muitas perguntas sobre isso. E eu acho que nós, mulheres, temos essa capacidade de recomeçar muito dentro da gente. A gente é mãe, a gente começa uma nova fase de filhos. A gente tem sempre esse coração que dá para a gente entender e uma cabeça que pode nos fazer olhar para a vida de maneiras muito diferentes. E não achar que por causa da idade, por causa daquele momento, a vida acabou. Tem pessoas que ficam para mim, eu já estou com 40 e tantos anos, não vou conseguir. Eu falei, gente, sua vida está começando, pensa que você vai viver até os 90. A vida é muito Sim. longa, né? E tem muitas maneiras e muitos lugares que você pode encontrar dentro de você para você poder se realizar e para encontrar o sentido da sua Márcia, o seu depoimento, né, então, do exemplo de sua própria vida, né, eu vou ousar fazer uma pergunta. Uma vez eu te chamei para fazer, porque a gente não deve, né, eticamente, fazer o entrevistador ser o entrevistado. Mas eu sou meio ousado, transgressão. Uma vez eu te chamei no meu espaço lá, Arte, Cultura e vida. Psicologia da Barra, para te entrevistar. E hoje eu vou fazer uma pergunta a você, né? Você acabou de responder a sua pergunta. É possível. Mas, para as mulheres, qual que você acha que, dentro da sua experiência do real, né, dentro de você, qual é a dificuldade de realizar esse possível? Eu acho que é a fé em si mesmo. A gente tem que acreditar que é possível. Eu sempre acreditei que minhas amigas brincam comigo. Eu sempre digo para elas, eu sei que esse é o final da minha vida. A minha vida está começando de novo. Eu vou reconstruir a minha vida. Então, eu acho que essa fé que você tem que ter dentro de você, que você merece ser feliz, que você merece ter a vida que você pensou que era para você. Acho que a gente tem que acreditar profundamente que existe essa chance na nossa vida e que nós somos merecedoras dessa chance. Eu acredito nisso. Se a gente pensa, né, que muita gente se sente culpado de começar, porque, por exemplo, se a pessoa fica viúva, né, se a pessoa ela tem também perdeu um filho, uma filha, ela se sente uma felicidade constrangida, né? Ela tem um constrangimento de voltar a ser feliz, como se ela estivesse traindo o morto. Então, às vezes, é uma questão não de que a vida não permite, mas são as premissas que você colocou dentro de você que são castradoras das suas possibilidades. E se ela se sente culpada, ela tem que fazer a penúria. Ninguém com culpa não merece uma pena. E a pena é o sofrimento, porque sofrer é uma forma de eu ser fiel ao morto, né? Porque se eu desapego, eu não tenho sentimento algum ao morto mais. Então, Manuel, o sofrimento é uma forma de apego, uma relação de amor. Então, eu acho também que, além de você, outras mulheres e outros homens também têm uma felicidade constrangida, uma inibição no superego de permissão. E se e é interessante que ele forma a própria prisão da possibilidade e ele é o próprio cárcere. Não há prisão sem cárcere, né? Sem um carcereiro. E aí a sua mente é carcereira. Manuel, Então, você falou de fé. você está falando uma coisa que acontece às vezes, né? As pessoas não se permitem ser felizes porque estariam traindo a memória daqueles que, no caso, partiram, né? Por É, exemplo, no meu caso, eu perdi uma filha bebê. E eu nunca encarei isso como um castigo ou uma maneira de eu ter que não ser feliz. É lógico que eu fiz um luto longo, aquilo foi muito doloroso, mas eu sempre pensei que a gente não pode pegar alguém que a gente ama e colocar naquela pessoa, por a gente amá-la e ela estar ali, que ela não quer felicidade, né? Então, por exemplo, no caso, perdi um filho, eu não vou achar que a minha filha queria que eu ficasse triste a vida inteira porque ela não estava aqui, né?
Então, eu acho que quando uma pessoa que a gente parte, a gente tem que olhar para aquela pessoa, para aquele sentimento que a gente tem e pensar, isso tudo que me aconteceu não é para me destruir, mas é para me reconstruir como uma pessoa melhor do que eu era. Então, eu sempre tive dentro de mim essa questão da reconstrução para me tornar uma pessoa um pouco melhor do que eu era, porque aquilo foi um aprendizado de amor e de reconstrução. E as pessoas têm que aprender a olhar a vida, né, como um todo. Por exemplo, vamos simbolizar a vida, né? Nós temos no tarô, né, até eu estou fazendo na série de setembro, né, que eu substituí aulas por série, um trabalho inédito na psicanálise, que é juntar os arquétipos, não os arquétipos junguianos, mas os arquétipos do tarô e de algumas mitologias e colocar numa interpretação psicanalítica. A carta do tarô, a primeira, é a 0, que é o louco. E aí isso me lembra Marguerite Yourcenar, né, que foi a grande escritora que escreveu o best-seller no Brasil, que é Memórias de Adriano. Ela era belga, né, mas morava na França e terminou nos Estados Unidos. E ela disse que precisa de um ato de loucura para se construir o destino. E o que é louco? Louco é desejante. Estou louco por um sorvete. Né? Então, você precisa desejar muito a sua felicidade para se construir um destino. O ato de loucura é isso. A carta do louco, do tarô, ele carrega uma sacola de conhecimentos e uma vara e um cachorro muito fiel a ele. Né? Ou seja, a fidelidade animal que você tem àquilo que você quer. Eu estou louco por um sorvete, estou louco para fazer dieta. A gente só faz alguma coisa quando a gente enlouquece pela ideia. Né? Então, tem muita gente que queria, mas não é desejante, não é louco por aquilo. E tem que procurar dentro a permissão do ato de loucura, do rasgo, porque senão você acaba louco. Eu fiz um trabalho no PNEL, né, como formação. Aliás, terminei a minha jornada na Escola Brasileira de Psicanálise fazendo um congresso no PNEL que eu patrocinei como no meu trabalho final. E eu fiz um trabalho lá e, de repente, uma menina que era totalmente louca, que não falava nada com ninguém, mas eu era muito assim, não demonstrava medo pelos loucos, como as pessoas demonstram medo pelos loucos, pelos mendigos, pelos bêbados, né? Porque não sabem lidar. Então, e ela um dia me falou assim, você presta atenção que eu vou te dar 30 segundos da minha verdade. Presta atenção. Ela falou assim, eu sei tudo o que acontece. Só que eu não dei conta de viver o que me aconteceu. E, para isso, eu escapei para um mundo onde ninguém mora. Entendeu? Não me tira de lá. Essa é a fuga, Uau, né? Vai para um outro. Então, o que é a demência? A demência é uma loucura das pessoas que não sabem lidar com a realidade frustrada que elas criaram. Porque a Porque não é? Existe um fator do Alzheimer que as pessoas falam, que Paulinha Maia fala, porque é muito claro, e você o entrevistou, né? E ele fala que existe muitas pessoas com lesão no cérebro com Alzheimer e que não têm os sintomas. E que ele percebe que nisso são as pessoas que são mais abertas à vida. Então, olha só, você tem uma lesão real, mas você não apresenta as sequelas. Por quê? Você é aberto à vida, né? Então, diz um pouco o que Freud falava da demência. A demência vem para uma maneira de você apagar a sua vida, o contato com a sua vida frustrada,
castrada, impedida dos recomeços, para ficar preso e repetindo seu baile de 15 anos, que foi a única coisa boa. Ou o casamento, ou o anel, quer dizer, você tem que se alimentar de alguma coisa, né? Se você não alimenta de comidas novas, você vai comer comida estragada, virou mendigo existencial, né? Pois Então, é, de você viver no passado, né, Manuela? Não dá. Eu acho que o não, passado é diferenciado nos momentos que foram importantes, né? Mas sim, no mas não dá passado para comer o passado, não dá tem que para comer, se alimentar. O passado é apenas uma inspiração afetiva de continuidade que você pode dar. Aquilo que você teve, você pode ter novamente, né? Então, isso da experiência do louco, eu conto para alertar as pessoas que morrem de medo de ficar lelé, né? Porque qual é a pior coisa do mundo do que se você ser mais tarde dependente de alguém? é terrível. Porque nós temos, hoje, nós somos super-homens como ser humano, super-mulheres, super-homens. Quando que isso começou? Há 45 mil anos atrás, como Harari conta em Homem Sapiens, né? Quando nasceu a consciência, que inventou a roda, o fogo, tudo deu perspectiva à vida. Nós fomos ficando cada vez mais longevos. A medicina, né? Ela dá uma longevidade enorme. Tá, essa longevidade é maravilhosa, tá? Ninguém quer morrer, mas não morre, mas também está morto para as possibilidades, né? Qualidade. Então, não quer morrer para quê? Para ficar reclamando do tédio, do que já foi, do que já existiu. Então, o que é recomeço? Né? É meço. Eu meço, que é medida, de fazer comigo. Recomeço. É medir, encontrar a medida de fazer comigo aquilo que me fez tão feliz. Né? Então, Tem que exercitar esse gostar de si mesmo também, né? você tem que primeiro Acreditar, olhar muito. vejo É pecado recomeçar, é pecado isso e aquilo, né? Pensa em Maria, vamos pensar no cristianismo. Jesus, ela tem um filho, e esse filho, vamos pensar como mãe, esse filho escolhe morrer, porque ele tinha chance, se ele fizesse a adesão aos políticos de Israel. Roma não tinha o menor problema quanto a Jesus, porque eles estavam acostumados a dizer, eles respondiam na época, né? O Augusto falava, muita gente diz que é Messias, isso não ameaça o meu poder. Mas ameaçava o poder daquele que governava Israel, que não era mais Herodes, era Pôncio Pilatos. Então, era entregue o quê? Herodes morreu 4 anos depois que Cristo nasceu. E aí o que tem? Ela escolhe, ela aceita aquela escolha, que é o livre-arbítrio. Primeira coisa, a magnitude. Depois que ela morre, ela sabe, ela ficou aos pés daquele martírio ao lado de Madalena. Tudo bem. Mas ela podia ficar em Jerusalém. Só que ela sabia que se ela ficasse em Jerusalém, ela morreria. E ela não quer morrer com a morte do filho. Então ela vai para Éfeso. Então o coração de Maria é o coração da permissão de continuar a viver. Por isso que o coração de Maria é sagrado, é o coração do amor próprio feminino. que bonito A isso. vida vale a pena continuar. A vida é Então, uma muita dádiva. gente usa o coração azul de Maria e não sabe o símbolo, que é o coração do amor próprio, porque ela se preservou. Ao invés de morrer com o morrido, ao invés de ficar revoltada com a escolha do filho, revoltada contra o martírio cruel, que a crucificação era usada, né, na Pérsia, menos em Roma na época. Era na Pérsia, em Jerusalém, na Grécia. Alexandre o Grande fez 6.000 homens morrerem na Via Ápia para mostrar o poder dele, apesar de ter sido um grande filósofo, ele fazia isso para mostrar, né,
que não podia contrariar. E por que era terrível? Imagina o que ela testemunhou. Porque amarravam pelo pulso, pelas calcanhares e ia sufocando aqui. Então, a pessoa ia morrendo sufocada com peso. E eles quebravam a perna para não ter força para resistir, para morrer sufocado. Bom, ele, assim como Jesus nasceu no verão de Jerusalém, então não foi em dezembro, né? Nasceu porque as ovelhas estavam pastando, ele morreu no verão. Então, o que acontece? Ele morreu no verão, porque o calendário nosso foi mudado 6 décadas depois, né? Seis décadas depois. Então, o que acontece? Há uma defasagem. Mas ela foi para Éfeso e morou naquela casinha que existe, em que hoje, quando eu fui a Éfeso conhecer, eu fui 12 horas de Istambul a Éfeso, num ônibus cheio de fumaça, porque turco fuma muito. Eu quase morri sufocado, parecia que eu estava na Via Cruz. E tinha um padre esperando que falava francês, que é o idioma que eu domino mais que o inglês, né? Porque eu passei há 25 anos indo para Paris, onde eu fiz psicofísica. Então, o que acontece? Ele disse para mim, essa casa é o santuário do coração de quem se ama. Olha que lindo, né? Então, o que é o amor próprio que é diferente de autoestima? Não adianta a gente estar hidratado, linfado, drenado, que é a autoestima, cuidar do corpo, se a gente não se dá os direitos que o amor próprio te dá. Então, Maria não teve culpa, nem felicidade constrangida. Ela foi buscar a preservação da própria vida, para não morrer aos pés da cruz, porque ela não queria vir à cruz. Pois é, eu acho que essa caminhada, né, que a gente tem que fazer, é essa caminhada em direção a esse coração azul, nosso coração, a gente tem que entender que a gente precisa viver a nossa verdade. E a nossa verdade tem que E ser se você não tem, a nossa por felicidade. exemplo, como tutor da sua mente a religião cristã, você tem o judaísmo, né? Você tem o recomeço quando Moisés, né, percebe a escravidão daquilo que era próprio, da identificação. Moisés era judeu, em nome Moshe, e está provado que Moisés existiu porque é de origem esse nome egípcio também. Então, e ele convence, não a maioria, a um povo que existe uma terra prometida, que aquela vida ela não precisa ser para sempre. Porque tem gente que diz, mas essa é minha vida é essa. Eu tenho que dar conta dessa vida. Às vezes, o que é sagrado né, dar conta de não dar conta do que te faz sofrer. Isso é que é bonito. Dar conta de não dar conta do que te faz sofrer. Que é a solidão, que é a escravidão, né? Que é a submissão. Né? Quantas mulheres também, elas permanecem em relações perversas e dizem, eu dou conta. Não, vamos se orgulhar de dar conta de não dar conta daquilo. E poder sagrar, é sacro. O que é sagrado? A continuidade e a ressurreição. Ressurreição para a própria vida. Você está lá amarrado em alguma coisa, como Cristo, amarrado nos pés, nas mãos, na tortura do pensamento, mas tem uma coisa interna que é seu sábio, que tira você dali para uma vida nova, né? Essa é a grande interpretação do arquétipo da cruz. E Moisés, quando Deus lança as pragas para o Egito, então Deus divino, né? Dentro de si moro eu, quer dizer, esse Deus interno, esse Deus abençoa a sua mudança de vida. É sagrado, não precisa ter culpa. E nas duas religiões monoteístas está claro a permissão para o recomeço. E o mar abre, né? Mar em psicanálise é desejo. Os caminhos abrem quando você está louco pela sua felicidade.
louco desejo, loucura. Eu Estou acho que louco por está isso. falando, fazendo essas análises com as religiões, e as pessoas hoje em dia, muito mais recolhidas, né, se voltam também muito para a sua fé, né? E é importante a gente dar esse simbolismo também, essas referências, como você está dando, para a gente transcender, às vezes, até a própria existência, né? Como é que eu posso Porque, me posicionar nisso tudo, né? Eu acho que não sabe existe por uma quê? regra no mundo, mas eu quis muito dar um depoimento da minha felicidade por ter conseguido recomeçar já avó, Então, né? Já avó, você tem nada um mais, coração, o seu nada, coração é um coração psíquico de Maria, né, do amor próprio. Você se deu, né? Porque, no fundo, não acontece se a gente não se autoriza. Tá? Existe uma pergunta. A gente sabe muito bem o que a gente deseja. O infeliz sabe o que deseja. Só que o a infeliz grande pergunta deixa que feliz, sabe também? o infeliz sabe o que deseja, por isso que ele é infeliz. Porque ele sabe que ele queria outra coisa. A única coisa é que ele não quer o que deseja, como diz Jorge Forbes, que você já entrevistou, psicanalista. Você entrevistou o Jorge Forbes, que é maravilhoso, né? Que mora em São Paulo, atende São Paulo, e ele fala que muita gente não quer o que deseja. Por quê? Porque não se autoriza, não permite viver o desejo. Eu Né? sempre a gente Então, coloca na gaiola, Manuel, uma gaiola que a gente é que tem a chave. E a gente só sai se quiser abrir aquela gaiola com a nossa chave. As pessoas e muitas vezes por se que colocam, não querem abrir a chave, não querem. E você sabe, Márcia, que eu estou fazendo essa analogia com as religiões, porque quando você atende como eu, né, você percebe que a maior parte das vezes a infelicidade da permanência, não permissão do recomeço, né, de medir o renovo com, né, a palavra é linda, meço de medida. Qual medida que eu tomo para começar comigo? Então, começa consigo, né? É porque tem culpa, ou aparece sobre felicidade constrangida, ou complexo de imigrante. Não sabe viver o novo, se sente fora daquilo, né? O que é o complexo de imigrante? Tem ali uma terra prometida de Canaã, onde você tem a liberdade, mas eu chego lá, mas não pertenço a isso, por isso não vou. Né? Então, eu vejo em análise as sabotagens que as pessoas não têm pela falta de amor próprio. E amor próprio não vem do elogio do outro, isso é autoestima. Né? Não adianta ganhar o concurso de Miss Brasil, que você pode conduzir sua vida pelas piores escolhas. Né? Claro. Então, o amor próprio é bem diferente de autoestima. É um amor que você se apropria. E o amor é um verbo, né? Amar. Começa na primeira pessoa do singular, para depois você amar o outro. Né? Primeiro você Manuel, tem que você amar assim. uma aquela história de o pai é o mundo, a mãe é o amor. Se a gente não tem curas bem estruturadas, fica difícil você enfrentar os dilemas e os desafios. Porque assim, né, a mãe, ela nos dá a preservação da vida, tanto que a mãe é cuidadora. Então, ela constrói, não é, a autoestima. A mãe dá banho, dá comida, né, põe o cobertor, põe você para dormir. E a gente internaliza essa mãe. As mães são imortais na nossa vida, nos atos que a gente tem de fazer por si o que ela fazia por nós. As mães não morrem, né? Por isso que quem odeia a mãe se arrebenta, se destrói, se droga, porque nega a alimentação, que é a anorexia, que é a raiva da mãe, a bulimia, come, mas depois devolve a mãe para o mundo. Né? Todos estão relacionados com problemas maternos. Tem também
as drogas, tem também a falta de atenção aos perigos, as pessoas que se arriscam na vida, elas não preservam a vida. O ressentimento pela mãe faz com que a gente pague. Por isso que perdoar a história é essencial. Não por ela, mas por você, porque enquanto você tem ódio da sua mãe, que é cuidadora, você não consegue internalizar o instinto de autopreservação, que é o que é a função materna, né? Aí vem o pai. O pai é o mundo, vem depois, né? O pai vem depois, é o primeiro olhar que você tem para o mundo. E quando a mãe te autoriza a amar esse outro, que vai para o mundo, você começa a construir os seus feitos no mundo, que é quando o menino faz um desenho e mostra para a mãe. Olha meu desenho, e a mãe não presta atenção porque não tem tempo para ver depois, ou não dá o elogio. Ele não está querendo agradar a mãe, ele está entrando na sedução do pai. Ele trouxe alguma coisa de dentro do mundo dele e está feito. Né? É como Abel mostrou para Deus. Né? Isso é amor próprio. Né? O amor próprio nasce no orgulho, não da beleza e do seu corpo. O amor próprio, que são os limites, as permissões, vem de você se apropriar do orgulho daquilo que você faz. Por isso é que a modéstia é terrível, porque ela é uma coisa muito diplomática, mas ela é antipsicológica, digamos, anti-bem. Por quê? Porque quem é o mais belo tem coroa, quem ganhou a Olimpíada tem que ter a coroa. Você tem que ter o orgulho dos seus feitos. A gente não faz homenagens pós-mortem, pena que é pós-mortem que se enquanto é vivo. Não é? Por que deixar para depois? Vamos coroar a nós também, né? Causa nobre, né? Dar a medalha para si, o orgulho. Ela é diferente de soberbação. É soberbo ser orgulho. A gente não faz hosana, hosana nas alturas, que não eleva lá quem está lá em cima, uma opção de santo. Você sabe que os santos apareceram para poder ter a mesma relação que o paganismo, vários deuses. Né? Então, o cristianismo criou os vários deuses para substituir o paganismo e assim evitar a resistência, inclusive de Roma, que era pagão. Né? Então, aí foram criando os santos. Então, quando Jesus não tem um retrato dele para a gente adorar verdadeiro, né? Um desenho dele, porque ele era judeu, não pode idolatrar, senão o seu próprio Deus, não pode desenhar nada que seja outro. Mas isso eu estou falando por quê? Né? Porque a gente tem liberdade de adorar os feitos dos santos e dos Jesus e de todos os outros, mas de si não? Para poder ter amor próprio? Como é que você se eleva se você não se nutre dos seus talentos? E é com os talentos... amar, né, Manuel? Tem que se amar. E qual o sentimento que a gente mais tem depois que recomeça, Márcia? Orgulho de si. A felicidade do recomeço é o orgulho de si. Eu me permiti. Ah, que lindo. Por isso que a gente fica feliz. E a gente quer que aquilo dure para sempre. Por que a gente quer que dure para sempre? Porque a felicidade é todo momento e toda coisa que você quer que não acabe nunca. Manuel, você está falando assim, eu estou me vendo assim, nesse momento que eu estou vivendo da minha vida, cada 3 anos, o Cláudio Pereira, que está nos assistindo. Ele é um amor, ele escreve no Instagram, vai ser maravilhoso. Eu agradeço ao Cláudio a simpatia, o carinho que ele tem por mim. Eu só não escrevo publicamente nada assim, para dizer assim, olha, eu como conheço a Márcia antes de você escolheu certo. Mas há mais de 25 anos. Pois é, ele testou, ele observou. Aí, há mais de 25 anos que eu conheço o Cláudio. Há mais de 25 anos que nós, Cláudio e eu, nos conhecemos. Você está vendo? Da vida.
Por isso que eu falo, quando a gente se permite, a gente tira o escotomo e enxerga o que já está ali. É, O pois é. escotomo é a cegueira do constrangimento e da culpa, né? E a gente tem na vida cotidiana, assim, onde está a chave? Está ali na sua frente, são pequenos escotomas, né? A cegueira. Mas existe a cegueira da felicidade, né? Porque você não se autoriza. Não se Então, autoriza. precisa de autorização interna, né? Eu sei. Precisa do ato da loucura para caminhar na carta seguinte do mago. Você sabe que eu ganhei? Deixa eu contar para vocês e para você, da Rosa Maria Murtinho, que é minha aluna, aquela grande atriz, né? E enquanto ela estava fazendo a Dona do Pedaço, eu conversava com ela sobre uns textos, porque ela era uma psicóloga que não tinha exercido para poder dar o parecer da filha da dona da Maria da Paz, que era meio psicótica e terminou muito bem com o Valci Carrasco, e psicótico não muda nunca. Ela termina. E aí, o Eu psicótico não tem imagino conserto, porque ele não tem culpa por nada, ele não se põe em questão, é sempre os outros ocupados. O psicótico só chora quando perde na prisão, ou quando perde alguém, só por si mesmo. E ela me deu isso aqui, coach mitológico, olha só. Olha, que graça aí. Hoje, coach mitológico. É um Ela exemplo. mandou entregar na minha casa, coach mitológico. Aí são cartas, olha que interessante, que você tira uma. Aí eu falei, a live da Márcia vai ser hoje, eu vou tirar outra carta. E aí, Aí, mano? olha só, está aqui para provar que o que eu vou ler é verdadeiro. Ah, Aqui. Então vem uma passagem da mitologia que diz que Ron era imortal, mas ferido acidentalmente por acaso. Quer dizer, não era merecido aquela ferida. Como acontece às vezes as pessoas nos ferirem e a gente não merece aquilo. claro. Ferido acidentalmente por uma flecha de Heracles. Quer dizer, o Heracles fez sem querer. Não foi. Às vezes as pessoas fazem com a gente sem querer algumas coisas, e a gente tem capacidade de também recomeçar pelo perdão da compreensão que cada um acontece como pode. Né? Nós estamos na condição. Sofreu tanto, Quiron, que, para poder sossegar, trocou a imortalidade pela mortalidade. E assim a dor ia durar menos tempo. Aí ele não ia ser mais para ser mortalidade. Mas a mortalidade que era, a mortalidade é uma fase da raiva de ter recebido a flechada. Aí vem a reflexão. Porque se você sobrevive às flechadas da vida, que te E a diria, gente recebe várias. várias, né? E você fica imortalizando aquela dor, você vive na própria ferida, né? Você é pior, Arrastando, você está jogando a flecha várias vezes todo dia, né? arrastando. Então, aí vem a reflexão que tem a ver muito. Entender que algo não trará mais nenhum benefício é uma escolha bastante difícil. Aí faz uma pergunta. Você é capaz de reencontrar a hora de fechar um ciclo? A pergunta é um de dólar. Pô, quantas horas de fechar um ciclo é hora de amor próprio? Não É aquela vou hora ficar nessa corrente. nessa viuvez triste eterna, nesse luto eterno. Fechou, datou. Tudo na vida tem validade. E não tem idade. No horizonte da velhice não está a morte. A morte está no horizonte da vida, desde que a gente nasce, e não na velhice. É verdade. O que a velhice tem é o quê? A gente perde velocidade só, mas não perde a vontade de amar, não perde a vontade de ser feliz. Então, as pessoas falam, eu estou velho para isso, porque daqui a pouco eu vou morrer. Eu escutei
de uma Hum. pessoa, porque eu moro numa cobertura e aí tem que subir 2 lances de escada. Sabe o que a pessoa me disse? Estou com É. 62 anos. Está na hora de você vender esse apartamento, que daqui a um tempo você não consegue mais subir a escada. Eu falei, ai, meu Deus, é macumba, isso é praga, né? Quer dizer, já me vê no dia em que eu não puder, então já me vê precário na velhice. Que maluquice é essa? Nem sei se chega aos 100 anos, eu quero é hoje. Olha, e eu tenho uma solução para tudo, porque quando eu comprei esse apartamento, você sabe que as pessoas sabem que minha mãe era cadeirante. Eu me lembro. Eu contratei uma empresa de mudança para ela conhecer meu apartamento. Ela foi içada na cadeira de roda para entrar na minha Que casa. incrível! Ela entrou içada. Aí eu falei para ela, estava a irmã dela de São Paulo, aí eu aproveitei que seria uma festa única, ninguém vai içar toda semana uma Ai, mãe numa cadeira de roda. Né? Ela subiu içada, conheceu aqui, ela prestou atenção e ela disse para mim uma coisa. Eu estou olhando tudo 3 vezes. Uma para minha memória, hum. outra para a minha alma e outra para a minha eternidade. Não Ah, mas preciso falar aqui. ela era uma E mulher. aí ela me ensinou que às vezes a gente está em vários lugares ao mesmo tempo. E para recomeçar, você tem que estar centrado no seu desejo apenas, e não em outros sentimentos, na sua vontade de ser feliz. E não derrapar em outros sentimentos. Né? Eu acho Porque que você vai levar o que você está olhando para a sua eternidade. Você vai carregar os seus arrependimentos para a sua eternidade. No último suspiro. Que coisa horrível, pior castigo. não fiz o que eu Aquele queria fazer. último suspiro inevitável. E a resposta que eu tenho é que eu não vou sair daqui, que eu vou me içar para entrar no meu apartamento até o último suspiro. Você está falando, adorei essa história da sua mãe. Você era uma pessoa especial, uma mulher profunda, Ela encantadora. foi uma mulher dos recomeços, Eu porque começo. ela teve pólio com 10 meses de idade, foi morar em São Paulo sozinha, numa casa na Avenida Estados Unidos com Colômbia, uma casa ali nos Jardins, só com uma governanta, porque a mãe tinha outros filhos e morava em Belo Horizonte. E ela fez cirurgias na época. Mamãe nasceu em 1924, com 5 anos de idade, em 1929, sem anestesia. Foi cortada a frio, costurada a frio. Que força, hein? E aí ela disse que, naquele momento, ela aprendeu uma coisa, que ela não era a dor. Ela tem dor, mas ela não é a dor. Nossa, que mulher, hein? Então, depois, olha os recomeços. A minha avó queria que ela fosse freira, porque ela não se decepcionar com o fato de nenhum homem olhar para ela. E ela tinha um padre milagroso em Belo Horizonte. Minha avó levou. A mãe chegou lá com 15 anos e falou para o padre: o senhor não vai fazer esse milagre. Eu sou romântica, eu vou beijar todos os padres. Eu não vou ser freira. E ela se chamava Virgínia. Tinha um romance Paulo e Virgínia. E ele disse: vá em paz que você vai encontrar seu Paulo, Virgínia. Baseado no romance. Quando ela tinha 16 anos, ela estava na Praça da Liberdade, as meninas ficavam sentadas e os homens rodavam, né? E um homem de olho azul, ele era filho de holandês, de holandesa, né? É meu pai, olho azul, meio alourado, 25 anos, olhou para ela e piscou. Ela não achou que era cisco. E ela perguntou a um primo dela: quem é ele que piscou para mim? Ah, esse é Paulo, engenheiro recém-formado. Ela disse: Paulo, reconheça que eu vou casar. Aí ela diz: eu peguei e nunca mais larguei.
Tá vendo? Então, uma mulher com uma perna fina, cheia de cicatrizes, porque ela tinha... Costuraram o pé dela errado, ficou torto. Então, ela pisava como se fosse bailarina, né? Ia um dia no elevador, uma mulher virou para ela e falou: já sei, bailarina. Ela falou: não, pé torto. Ela assumia a condição dela e casou. Ou seja, ela, para mim, é o símbolo do amor próprio. Ela se deu o que ela queria. Ela teria milhões de desculpas do querer queria. Milhões. Por complexo, ainda mais por ser mulher. Casou-se aos 17 anos. Aí o médico disse: não pode ter filho que vai morrer. E ela disse: é melhor morrer dando à luz do que morrer nas trevas. Então, e quando ela teve 6 filhos, eu sou o último, depois de 11 anos, ela teve que ficar deitada durante a minha gestação, porque a pólio enfraquece os músculos, é por isso que ter filho é um problema. Ela ficou deitada para me ter, então eu digo que eu sou fruto da coragem dela. Com certeza. Né? Eu sou fruto da permissão dela realizar o que ela queria. Eu sou a imortalidade do amor próprio daquela mulher. Né? E é por isso que eu acho que eu quero, como gratidão a essa vida que eu amo, despertar esperanças nas pessoas através da minha palavra. E é o que você hoje aqui, é o que você está fazendo hoje aqui, e é o que eu quis fazer também com o meu depoimento. Agora eu quero voltar a você. Eu quero voltar a você, se você me permite, inverter. Qual o sentimento que você tem hoje ao olhar sua vida com tantos recomeços, casamentos, dores? Olha, Manuel, que eu entrevistei, você estava numa fase difícil e hoje você está aí iluminada. Qual o sentimento que te dá? O meu sentimento é de gratidão. Eu sou muito grata à vida, porque quando a gente pode fazer os recomeços, mesmo que os momentos sejam difíceis, é um presente que a vida nos dá. É saber que a gente pode mudar a nossa história, a gente pode construir a história. E mesmo que tenha sido muito difícil, né? As coisas são difíceis, você não termina com coisas fáceis, né? Não. Os ciclos são dolorosos de terminar. Dolorosos. Mas a vida, ela é dias e noites, né? Dias e noites. E a vida recomeça. Você venceu um combate, você passou por aquilo e você se reconstruiu, você está de novo inteira na vida. É uma Isso mesmo. A vida é uma trajetória de você colocar uma capa de herói e heroína, como na história de O Homem de La Mancha, ele tem atrás o Sancho Panza. A gente tem um ser inferior dentro da gente, mas a gente tem que ser conduzida por um ser que a gente inventa, de si mesmo. Né? O super-homem, ele é Clark Kent e super-homem. Ele põe uma capa e se sente super-homem. A Mulher Maravilha, ela põe uma capa. Eu falo, eu não sou nem super-homem, nem isso. Eu falo, quando eu acordo, uma coisa em japonês chamada Akido. Já acordei. E sou National Kid. Eu falo, vou botar minha capa de National Kid. E porque enfrentar a vida, você tem que ter um super-herói interno para voar acima das coisas e as coisas se tornam menores. Muito misturado as coisas, tudo fica enorme. Por isso que a palavra crescimento é tão importante. Você não cresce fisicamente, você cresce aqui para olhar as coisas e ver que tudo é menor. E que tudo, então, que você é maior para tudo. Por isso é que a gente tem que elevar o pensamento às alturas, para crescer. Uma live sobre perder a alma em vida, né? Com o pastor Antônio Carlos. Eu acho que a gente esquece que a gente é uma alma imortal.
A gente tem que confiar nessa alma imortal para seguir também o nosso caminho. É porque a vontade de viver ela é imortal. O que morre é a carne, né? É verdade. A E a gente... vontade, tanto que a gente se sente com a idade que tinha antes, Pois é, novinho, e quando a gente é novinho, a gente não acredita. Aí eu falo, isso é conversa de mais velho para fingir que está jovem. A gente é o mesmo, porque a alma é nova. é nova. A alma é nova, porque a alma é pura. E o que é puro é renovado. Não tem marcas. Manuel, Né? nosso tempo está acabando. Eu quero agradecer você, que essa live foi assim um momento muito especial. Eu estou voltando depois de 10 dias, estou com a minha mãe, que voltou para cá hoje. Estou feliz que ela está aqui, com 90 anos, guerreira. A gente chama ela é Highlander, porque em 6 meses ela teve Covid, botou stent, fraturou o fêmur e está aqui muito bem. Então, E olha, você vê que ela era minha aluna atenta, aquela altiva. Quando eu te entrevistei, ela estava lá, né? Olha, quantos anos ela tem, lúcida? 90 anos. 90. A lucidez dela vem porque ela não quer ser cega para nada da vida. Porque ela sabe se dar. E quem sabe se dar quer enxergar os presentes que se deu. É verdade. Então, eu estou muito feliz hoje também estar podendo falar sobre a minha vida, esse meu reconhecimento amoroso, no caso com o Cláudio Pereira, e a minha mãe chegando em casa hoje. Então, foi uma felicidade enorme estar com você aqui falando sobre isso. Então, eu quero te agradecer. Olha, você me escolher para falar disso é uma honra. E eu quero terminar meio psicanalítico, né? Freud dizia que o pensamento é um ensaio à ação. Vamos aprender a pensar no possível. É possível dentro do provável. É verdade, Manuel. Recomeçar. E a gente pode fazer até o possível. Sim, é só vestir a capa do National Kid e dizer acordei, Akido. Akido é acordei em japonês. Tá bom. Acordei para a vida, Akido. Que bom, Akido. Olha, obrigada. Um grande abraço para você. Tá? Maravilha. Obrigado. Adorei. E eu quero pedir desculpas às pessoas que eu lancei um argumento errado, mas para te preservar, falei que era falta de... porque cabia a você dizer, né? Então, eu anunciei que não cabia me informar, eu anunciei que nós estávamos com problemas, mas isso foi assim, um protocolo de respeito à sua intimidade. Eu agradeço a você. Tá? Um beijo grande. Gente, foi o máximo.